últimos anos, o encarceramento feminino no Brasil tem crescido de forma significativa, revelando não apenas questões ligadas à criminalidade, mas também desigualdades sociais, econômicas e de gênero. Em Alagoas, essas mulheres carregam não apenas o peso da prisão, mas também marcas profundas da realidade a qual estão inseridas. Este documentário busca ouvir vozes, questionar realidades e compreender as perspectivas que cercam a vida dessas mulheres invisibilizadas pelo sistema. Acredito que hoje a maioria é agressão, devido ao acúmulo de estresse, muitas das vezes na atividade rotinária das mesmas, e por gerar atitudes fora do comum, trazendo assim este ato indesejado. Eu acho que um dos tipos mais comuns são os furtos nos supermercados, porque muitas das mães, principalmente das que têm muitos filhos, veem o furto no supermercado de algum tipo de alimento uma opção para suprir a fome dos seus filhos. Eu vou até utilizar as palavras do próprio secretário, né, de ressocialização, que durante uma entrevista que eu fiz com ele, para minha própria dissertação, ele disse assim, que é uma população carcerária complexa, né, e não só complexa, mas que tem, né, claro, as suas peculiaridades, e a gente vai conseguir identificar isso. Eu, particularmente, consegui identificar essas distinções de tratamento de população carcerária a partir da base de gênero, tanto nas inserções a campo, né, ou seja, nas entrevistas com os agentes penais e com o secretário, mas também das minhas experiências enquanto ativista, se assim posso falar. Né, porque muito que a gente ouvia, por exemplo, das agentes prisionais, é que o tato, né, da unidade prisional ela era muito diferente da feminina para a masculina. E isso pode ser, inclusive, um dado empírico, porque, por exemplo, se você for fazer visita ao próprio, né, Santa Luzia, você percebe que ele destoa, né, do próprio complexo prisional da capital, né, que é formado por 3 unidades, mais a unidade escolar de ressocialização. Né, que é a tal fábrica, né, que a galera tem aula, tem curso. E por que eu digo isso? Porque é algo que eu já problematizava na minha dissertação, que o Santa Luzia é um sistema, né, um complexo de segurança máxima. E é um complexo de segurança máxima localizado na capital, né? E é um dos poucos, inclusive, complexos de segurança máxima voltada para unidades femininas. Se a gente for fazer um levantamento, eu acredito que no Brasil devem ter apenas 7 unidades prisionais dentro desse formato no qual o Santa Luzia ele foi criado. E ele foi criado na capital. E se a gente fizer uma análise de censo, e aí eu digo uma análise de censo mais qualificada, é claro, né? Da onde essas mulheres elas vêm, né, para esse sistema prisional, a gente consegue entender, por exemplo, uma fala que o secretário ele repete que a gente já ouvia das próprias agentes em 2017, eu digo a gente e o conselho. As agentes penais falavam muito desse abandono que as mulheres sofrem quando elas são apenadas, né? Se você for em dia de visita, você não vai precisar de muita teoria, né, para perceber que existe uma fila extensa de esposas, né, ou parceiras de detentos esperando para fazer a visita de rotina ou para a visita íntima. Mas quando você vai para a unidade prisional feminina, você percebe praticamente uma inexistência de visitação. E aí, em 2017, o Conselho ele fez um levantamento censitário da onde vinham essas mulheres, eu digo da onde vinham assim para a unidade prisional. E aí foi constatado que, por exemplo, 40% das presas elas eram do interior. Então, assim, muitas delas eram abandonadas porque as famílias não tinham condições de visitar
essas mulheres na capital, porque dependia, obviamente, de fatores econômicos para isso, né? Então, elas eram, de fato, não só abandonadas emocionalmente, né, psicologicamente, mas abandonadas fisicamente, porque elas não tinham esse contato com os familiares, né? E esse, inclusive, foi uma fala reforçada, né, pelo próprio secretário, ainda esse ano, quando eu fiz a entrevista com ele, ele trouxe esse fator, que é um fator que eu acho que todo mundo que pesquisa sobre a área já meio que sabe, assim, sabe de forma subjetiva, que existe esse abandono, e esse abandono é um abandono muito simbólico, e eu digo simbólico do ponto de vista, assim, do você refletir sobre a categoria gênero, porque muitos estudiosos vão apontar na área da criminologia que é muito difícil você olhar para uma mulher e imaginar ela como uma figura desviante, assim, né? Socialmente desviante. Porque dentro da lógica da reprodução de papéis de gênero, as mulheres, elas ocupam um outro lugar, que não é esse lugar, digamos assim, da violência. E eu digo da violência de forma estigmatizada mesmo, no uso, né, da força física, da imposição, porque essas características mais, que eu vou chamar violentas, né, de sociabilidade, elas são muito mais associadas aos homens, né, ao gênero masculino. Então, quando a gente vai pensar mulheres, né, crime e criminalidade, e aí até tem um livro, né, da professora Eliane Pimentel, que ela fala, né, sobre essas mulheres que vão entrar na criminalidade, mais especificamente relacionadas ao tráfico de drogas, por um possível amor bandido, né? E esse possível amor bandido, inclusive, ele já foi... como é que eu posso explicar? Ele já foi desnaturalizado, né? De que essas mulheres entraram no mundo do tráfico, ou que estão nesse universo, né, da criminalidade, desses comércios ilícitos, apenas por fatores subjetivos, né? E eu acredito que pensar essas mulheres apenas dentro desse parâmetro, de que elas entram aliciadas para o tráfico, ou para, né, ou adquirem, né, uma postura coletiva, né, desviante, por exemplo, associada a facções, né, apenas pensando o fator emocional dos vínculos que elas constroem, também é uma reprodução de estigmas, eu vou chamar de estigmas de gênero, mas é mais de papéis, em que essas mulheres ocupam dentro desse universo, né? Desse universo da criminalidade. Porque se a gente for para o outro lado da moeda, se a gente for pensar, por exemplo, a própria história da Bibi Perigosa, a gente vai ver que vão existir, sim, mulheres que vão ocupar espaços, e essa é a palavra, espaços de poder dentro da própria lógica dos mercados ilícitos, dentro também de uma perspectiva racionalizadora e não emocional, né? Mas é dentro dessa socialização também do você construir, vamos dizer assim, riqueza, o poder econômico dentro daquelas formas ali de sociabilidade, né, que vão existir. Então, assim, óbvio, não estou querendo dizer que a teoria, né, da professora Eliane está errada, mas outras pesquisadoras que pesquisam sobre encarceramento já não trabalham mais com essa perspectiva porque compreendem que também é tirar esse lugar de destaque da mulher dentro dessas configurações, né, de mercados ilícitos e da própria criminalidade, né? Então, assim, também é pensar até que ponto, como a gente interpreta a participação dessas mulheres, a gente também não anula o protagonismo dela dentro desses espaços, né? E eu acho isso muito interessante porque me remonta muito a um diálogo que eu tive com as agentes penais há um tempo atrás, em que elas diziam assim, tá chegando várias meninas que dizem que são de facção A, B, C, e que elas dizem que são faccionadas mesmo, assim, que não entrou para a facção porque tinha, né, se apaixonou por alguém que era da facção. Não, entraram para a facção porque era do bairro, porque, né, já tinha uma sociabilidade ali e era o caminho, né, assim. E aí, tá óbvio, vão ter casos em que mulheres vão acabar entrando dentro do sistema penal
por conta dos seus parceiros, e vão ter mulheres que vão construir vínculos, inclusive, dentro do sistema carcerário, com parceiros que estão dentro do sistema carcerário ou com parceiras, né? Esse também foi um relato, assim, durante a visita, que também foi muito pontuado, assim, né? Que, às vezes, por exemplo, o marido caía, a mulher ficava com a criança, e, às vezes, acontecia de, por exemplo, numa visita ou outra, ser flagrada ou cair fora também, e aí ela ir para o sistema e ele ficar fora, né? Tipo, ser liberto. Né? Só que aí é isso. Quando ela cai, dificilmente a família vai atrás. E por que dificilmente a família vai atrás? Porque é aquele... É um senso comum, e eu acho que é um senso comum, inclusive, comprovado teoricamente, de que é como se fosse, sabe aquele negócio dos valores? Porque se um homem faz, é mais explicativo, pela lógica do querer impor poder. Poder. E não é só poder econômico, é poder simbólico mesmo, né? Né? Do uso da arma, né? Que está muito associado, e eu volto, né? Aos papéis de gênero, né? A virilidade, né? O uso da violência. E aí, quando você pensa na mulher, aí parece que é como se fosse um pecado de morte, né? Porque aí ela morre para a comunidade que ela estava inserida. E a comunidade que eu falo é a comunidade família. Então, todos os elos que ela tem ali, que são construídos antes do processo de encarceramento, eles quase que são, assim, totalmente podados, né? Porque acaba sendo um fator de vergonha para a família, né? Para os parceiros e para os entes, né? Familiares irem, né? Fazer a visita, né? Então, muitas delas acabam sendo abandonadas ali. Algumas por fatores econômicos de deslocamento, porque uma parte significativa pertence ao interior do estado, e outras pelo fator mesmo das questões de valores, né? De valores e moralidade construída a partir de uma perspectiva de papel de gênero, de que não caberia, por exemplo, a uma mulher matar ou roubar ou, né, traficar. Sim, a mesma discriminação social que a gente vive na sociedade que nós vivemos, para com as mulheres, acontece com a visão que as pessoas têm do sistema carcerário. É como se o crime para o homem tivesse um peso e para a mulher fosse 2 vezes mais ou várias vezes mais. Não pode falar em Alagoas em superpopulação carcerária no espaço do Presídio Santa Luzia. Né? Então, a gente não tem aquela condição de que está todo mundo empilhado, que um tem que ficar em pé para outro dormir, não sei o quê, não. As acomodações, elas comportam essas mulheres, então a gente não tem essa situação de superlotação. A atual unidade prisional feminina ela é uma estrutura arquitetônica de segurança máxima, que foram investimentos que o Estado de Alagoas fez e construiu, acho que 4 unidades prisionais com esse modelo arquitetônico, e ele é muito hostil, ele é muito segregador, o que parece redundante, porque a prisão já é uma segregação, mas ele é uma estrutura de concreto que as policiais penais andam por cima, por um gradeado no teto, e lá em cima fecham e abrem portas para que as mulheres transitem, abrem e fecham água para tomar banho, para escovar dentes, né? O acesso à água e a energia elétrica. Então, assim, é um distanciamento que é muito estranho do ponto de vista de um discurso de reintegração social, ressocialização. Mas esse foi um investimento que foi feito e o Presídio Santa Luzia é essa estrutura hostil de segurança máxima, que o banho de sol é um espaço de um pé direito muito alto e com grades, então em lugar algum é possível ver o céu aberto plenamente, ele é totalmente fechado por grades, né? Existem 2 grandes módulos e as mulheres ficam separadas por esses módulos
e são conduzidas em momentos diferentes para o banho de sol. Então, durante muito tempo, o presídio de Santa Luzia não tinha uma televisão para assistir nada, né? Tem um histórico aí de fechamento das luzes por volta de 7 horas da noite, então ninguém consegue à noite ler alguma coisa, assistir alguma coisa, e isso é uma situação que causa um maior desconforto, né? Imagine, dentro de uma cela que você tem 8 mulheres por cela, elas ficam fechadas a partir de 7 horas da noite no escuro, sem uma televisão, sem nada para fazer. Então, a gente tem, inclusive, esse é um desdobramento que eu também já pesquisei em um determinado, alguns anos atrás, assim, a grande quantidade de medicalização com medicação psicotrópica para mulheres aprisionadas. Então, você vai ter benzodiazepínicos sendo empregados sistematicamente, porque para aguentar as dores do cárcere num ambiente hostil, essas mulheres passam ou vivenciam sofrimentos emocionais muito grandes, acentuados pela estrutura, né, e pelas dinâmicas do cárcere, que não são em nada acolhedoras, né, são hostis, e que é algo que, assim, é naturalizado, né. Então, a gente não pode dizer que a condição é insalubre, que o presídio é sujo, que está superlotado, nada disso. Ele é limpo, ele é organizado e ele não tem superlotação. Mas ele é uma estrutura de segurança máxima que favorece o sofrimento emocional. Eu já escrevi artigos científicos sobre essa arquitetura, inclusive trabalhando a perspectiva de uma narrativa sobre a periculosidade a partir das estruturas arquitetônicas do presídio de Santa Luzia ao longo dos anos. Esse artigo, inclusive, vai ser publicado agora no livro que vai ser lançado amanhã no Ministério Público Estadual, em homenagem ao professor Dilmar Camerino. Eu publiquei esse artigo, ele tinha sido publicado há alguns anos atrás, em um livro em Moçambique, na África, organizado por professores de lá, e um professor aqui do Brasil, o professor Bruno Rota, do Rio Grande do Sul. Eu fui convidada a publicar nesse livro, e foi alguns anos atrás. Então, eu revisitei o texto, revisei, e agora vai sair uma nova publicação. É um dos textos que eu mais gosto, que eu já escrevi, porque eu faço uma análise do presídio de Santa Luzia a partir das minhas vivências de pesquisadora e dos meus projetos de extensão, pensando a arquitetura como um elemento de mesmo construção de uma ideia de periculosidade das mulheres, né? Mostrando que quanto mais hostilidade tem a arquitetura, mais difícil é acessar essas mulheres. Porque esses anos todos, são quase 30 anos que eu pesquiso no sistema prisional alagoano. Eu já fiz entrevistas dentro de celas da prisão, sentada na cama, assim, eu na cama, na ponta da cama, ela na outra, outras mulheres, as que estavam ali, sem qualquer risco, sem qualquer tipo de situação constrangedora, desenvolvendo minhas atividades. E aí, à medida que a arquitetura foi ficando mais hostil, a fala em torno disso é: professora, a senhora não pode entrar aí, porque é muito perigoso, essas mulheres são muito perigosas e tal e tal. Então, eu penso que, para justificar a arquitetura hostil, você tem que construir uma periculosidade ali forjada em um cenário imaginário muito perverso. Quando a gente pega, obviamente, as histórias de vida, né, dessas mulheres que estão em situação de cárcere, a gente, de certa forma, vai pegar, em sua grande maioria, mulheres que vêm, né, de uma classe social específica, né, de um tom de pele específica e de uma faixa etária específica, ou seja, mulheres negras periféricas. Então, se a gente for analisar a condição de vida, dignidade
E a própria efetivação dos direitos humanos dessas mulheres, antes e durante cárcere e pós-cárcere, a gente vai ver que pode ser que tenha uma oscilação muito pequena, sabe? Da análise dessas realidades, como eu bem falei. A gente vai encontrar mulheres que antes do processo de encarceramento, elas não tinham acesso a, por exemplo, documentos básicos, né, à cidadania, né? E aí eu vou reduzir o cidadania a ter um RG, ter um CPF, a ser uma pessoa juridicamente falando, a não ter, por exemplo, acesso à educação, né, à educação básica, a também não ter acesso ao próprio sistema único de saúde, né? A gente pensa assim, mas o SUS ele é universal. Tá, mas poucas mulheres vão ter acesso a contraceptivos ou acesso a exames básicos, né, de rotina na unidade de saúde, porque a gente sabe que a realidade da periferia, ela acaba tendo oscilações, né? Então, assim, pode ser que em alguns lugares ela não consiga ter esse acesso, né? E aí esse acesso, ele vai se dar, de fato, na vida dessas mulheres dentro do processo de encarceramento. Porque fica a cabo do Estado, né, cumprir com o que, do ponto de vista teórico, né, constitucional, está ali imposto, né? Porque é responsável, porque o Estado, como bem diz, né, a própria política de encarceramento, ele é responsável pelaquela mulher encarcerada. Então, assim, o básico do que a gente pode pensar enquanto dignidade da efetivação dos direitos humanos, e aí eu estou falando nessa perspectiva da cidadania, do acesso, né, do acesso à educação, do acesso à saúde, né, por vias mesmo do próprio Estado, que aí o Estado ele não pode falhar, ele vai ter que, né, ser efetivado, não vai ter fatores externos como a política municipal ou a política, né, a politicagem, vamos falar assim, né, da distribuição de verbas desproporcional e dos N fatores que fazem com que essas mulheres não tenham acesso. Antes do período pandêmico, eu digo, o Conselho, né, o Conselho Estadual de Defesa do Direito da Mulher, o CEDIM, ele recebia muitas demandas sobre o fato de, por exemplo, a secretaria ela não incluir na lista, né, na lista de mantimentos, né, mensais, a lista de higienização feminina, né, ou seja, dos absolventes. Então, muitas mulheres recorriam a outros métodos, assim, né, outras estratégias de contenção menstrual, né, como eu havia intitulado, né, papel higiênico, aquela parte mais grossa do rolo de papel higiênico, pão como tampão. Então, assim, muita coisa que hoje a gente lê na literatura sobre pobreza e dignidade menstrual era uma realidade frequente dentro do próprio sistema prisional, porque é um sistema que ele acaba sendo pensado apenas para o público masculino. E aí a gente pode pensar assim, óbvio que hoje, né, em pleno 2025, a gente vai ter sanções, a gente vai ter leis que aí já asseguram a isso, né, que é algo básico, né, que é o direito a ter um absolvente, né. Como os presídios, eles vão se adequar, né, no território nacional a peculiaridade que é ter uma mulher dentro do próprio sistema, né, porque cada estado, de certa forma, vai ter uma política específica de encarceramento, né. E aí eu fiquei bem impressionada deles terem trazido, né, essa categoria como uma categoria de análise de um presídio mais humanizado, digamos assim, né. E óbvio, hoje é quase que impossível a gente pensar, né, mulheres presas sem terem acesso a absolvente, né, até porque já tem uma lei sobre pobreza menstrual, mas até, por exemplo, 2019, antes da pandemia, a gente tinha esse problema de acesso ao absolvente, porque era um cenário pensado apenas para o público masculino mesmo. Se restabelecer no modo tranquilo, não. Porém, ela consegue se restabelecer melhor do que um homem. Exemplo,
O homem, quando sai de uma penitenciária, já é criticado, porque a nossa maior crítica da sociedade são os homens. Uma mulher, ela pode ter mais facilidade de arrumar um emprego. Por quê? Por conta que ela pode trabalhar como atendente de loja, exemplo. Pode trabalhar numa empresa, como na limpeza. Já um homem, ele já há mais dificuldade, porque ele pode ser um agressor, pode ser um assassino, né? Dependendo da sua causa. Na minha opinião, eu acho que a mulher tem mais facilidade do que um homem. Ressocialização é um tema, um conceito, né, que está em todo canto, as pessoas falam sobre isso, as decisões judiciais têm essa expressão, as políticas públicas são marcadas por essa expressão, é uma expressão que não está na legislação. A legislação fala em integração social, né? Mas o sentido é o mesmo, no sentido do retorno à sociedade, no sentido da reconstrução de vínculos e etc. Durante o meu doutorado, eu estudei a vida das mulheres pós-prisão. Então, o cerne era esse debate sobre ressocialização também. E eu identifiquei nas entrevistas que fiz, nos documentos que analisei, eu identifiquei duas vertentes, dois vieses muito importantes. O primeiro deles é o resgate dos vínculos afetivos com a família. Porque as mulheres, quando têm companheiros, normalmente são abandonadas por esses companheiros quando vão presas. Esse é um ponto. Tanto é que a gente tem pouquíssimos homens visitando mulheres na prisão. Num cenário ali de 130 mulheres, você vai ter 3, 4 homens visitando suas companheiras. A grande maioria nem acaba o relacionamento, simplesmente desaparece, e quando ela sai da prisão, eles já estão em outros relacionamentos, né? Então, esse abandono afetivo tem, inclusive, pesquisas. Eu não tenho pesquisa sobre isso, mas na minha pesquisa isso apareceu. Esse não era o foco, né? Não era o cerne da pesquisa, mas isso apareceu. E aí, então, a gente tem narrativas de mulheres que, quando foram presas, as crianças tinham ali 7, 8 anos, e quando elas saem da prisão, eles têm 15, 17, 18 anos, já entendem o que aconteceu com a mãe, têm vergonha dessa mãe presa, não querem mais vê-la, já estão no mundo. Então, há uma narrativa muito constante de perda dessa maternagem, dessa relação com os filhos, né? Filhos que são criadas por irmãs, por avós, por tias ou até por representantes de igrejas, né? A esposa do pastor ficou com meu filho. Quando eu saí da prisão, vi que meu filho já estava bem tratado, estudando em uma escola boa, com roupas boas, bem alimentado, bem cuidado. Para que eu ia tirar ele dela, se comigo eu saía da prisão pobre, sem emprego, sem ter o que comer praticamente? Então, eu preferi deixar meu filho lá. E ele é filho, hoje, dela. Então, assim, esse narrativa para mim é muito forte, né? Então, a ressocialização passa por isso, assim, que vínculos afetivos uma mulher consegue restaurar, né? E a própria manutenção, que é o mundo do trabalho, que é um campo fundamental da nossa sociabilidade, do nosso estar no mundo. As que tinham algum tipo de emprego, perderam o emprego. As que, a grande maioria com baixa escolaridade, tem aqueles empregos de babá, faxineira, às vezes cuidadora, sem muitos atributos acadêmicos, etc., mas alguém que cuida, que fica ali numa casa, que, enfim. E se as pessoas sabem que ela passou pela prisão, vão aceitar uma mulher que passou pela prisão? Então, o resgate desse lugar no mundo do trabalho também é um elemento de ressocialização e que é extremamente fragilizado para as mulheres. Então, a pergunta que subjaz ao analisar esses dois âmbitos fundamentais da vida de qualquer pessoa é: o que sobrou de uma mulher que passou pela prisão, né? Então, a gente vai ter as mais variadas experiências, desde experiências mais raras, mas exitosas, de resgate da família,
de conseguir, seja como uma iniciativa própria, né, empreendedora, de fazer algo para vender, uma comidinha, um artesanato, ou trabalhar num lugar que aceitem ela, enfim, tem, mas são mais raros do que narrativas de desemprego, necessidades, né, vulnerabilidade e muito preconceito, situações também de mulheres que eu tomei conhecimento que foram assassinadas depois da prisão, que voltaram para o mesmo lugar que moravam, com a mesma vizinhança, tal e tal, e que voltaram ou se envolveram no tráfico. Mulheres que entraram na prisão, por exemplo, por uma situação pontual, grave, mas pontual, um homicídio praticado contra uma pessoa por uma circunstância específica, mas lá dentro ela entra no enredo do tráfico, né? Então, a ressocialização, ela nas circunstâncias do aprisionamento brasileiro, ela é utópica mesmo, porque é um termo que, como o Zaffaroni diz, né, é um termo que representa um discurso de legitimidade de um sistema, porque ninguém quer admitir que o sistema prisional é ruim, que punir por punir. Todo mundo quer dar uma justificativa por que é um mal necessário, né? É um mal necessário porque ele ressocializa. É um mal necessário porque previne novos crimes. E esse caráter preventivo e esse caráter ressocializador, ele é absolutamente questionável com essas pesquisas que nós desenvolvemos, né? Então, a ressocialização, ela é algo complexo quando a gente vai para a individualidade, a subjetividade, a realidade concreta das pessoas. Se a gente vai pensar em políticas públicas, tem algumas políticas públicas, sim. A gente vai ter, por exemplo, um setor do sistema prisional alagoano, que eu reconheço a importância que tem, que faz ali a reintegração social. Então, promove algumas políticas de encaminhamento para emprego, de assistência social, para resgate da família, tal e tal. Isso existe desde a prisão e também nessa política de progressão de regime, de livramento condicional, com vistas à reintegração social. Mas a gente não tem como garantir que essa atuação do Estado vai ter o sucesso que se planeja em tese, porque a realidade é que as vidas dessas mulheres são marcadas por vulnerabilidades que antecedem a prisão. A grande maioria são mulheres pobres, de baixa escolaridade, marcadas por violência sexual, marcadas por maternidade precoce, marcadas por violência doméstica, por problemas de saúde, enfim, muitas vulnerabilidades. Então, quando elas saem da prisão, novas vulnerabilidades chegam, que são aquelas decorrentes da segregação, da perda, né? Da fragilização dos laços de afeto e dos meios de se sustentar numa sociedade capitalista, que elas precisam trabalhar para ter o próprio recurso. Então, a gente ainda está longe de uma ideia de ressocialização e o Estado tem um acompanhamento ainda muito tímido, eu posso dizer, da vida pós-prisão. Acompanhar do ponto de vista de se apresentar todo mês em juízo para informar suas atividades, é muito mais no sentido de controlar essa pessoa do que viabilizar meios para que essa pessoa tenha um retorno pleno à vivência social. O cárcere feminino em Alagoas é mais que uma questão jurídica, é um espelho das desigualdades sociais e de gênero. Ouvir essas mulheres permite repensar o papel da sociedade, das políticas públicas e da justiça na vida dessas mulheres, invisíveis para muitos. Elas carregam histórias que precisam ser contadas.